lá, tudo bom? Como vai? Beleza? Eu já tô sentando aqui. Iluminar. Você fica Manda agora. Aham. Esse aqui tá desligado. Tem que ver com ele onde a gente vai sentar. Ah, não. certo? Opa. A Ellen aqui, você aqui. É? Tá, deve deixar lá na ponta. Só, lá, não, né? tanto faz, entendeu? Pode sentar aí, Ellen. Tem o Cláudio aqui. Bem longe dela. Vai ter que ficar longe um pouco. Aí o Henrique aqui e o Jandô lá. Ah, quem pega a câmerazinha azul já tá azulzinha aqui. A tua tá azul, amor? Vixe, Maria, eu vou ter que ficar pro lado de lá, senão vai ficar pegando ele o tempo todo, tá? Tem que ficar pro lado de lá. Você vai ficar desse lado aí? De novo. Eu vou ficar aqui, ó. Aí? Não, mas acho que não tem problema você ficar andando aqui dentro. Acho que não tem problema você ficar andando aqui dentro, não. Boa. Porque ele fica aparecendo na filmagem, fica aparecendo tudo. Não tem problema. Sabe o que pega o nome da igreja? Você vai querer que grava aqui como, Manda. Cláudio? Ela vai na Como é que grava aqui? Não vai dar pra gravar. fazer um show de comédia dia 4. Aqui. É, Coloca agora. pra você. Só pra Coloca aí, mim? eu coloco. Ah, é verdade. Não, mas. Eu fico de boa, de boa. Peraí. Você Vai pode querer. Isso girar aqui não aumenta, Altair? Cara, pra eu levantar amo um pouquinho? Você pode Eu abaixar amo. o banco. Eu amo. Ah. Você pode abaixar um pouquinho o banco. Não, porque esse aqui tá alto. Deixa eu ver aqui. Ele tá perguntando, às vezes ele tem uma regulagem aqui, né? Aí não Opa, sei dizer. no caso eu troquei Ô, ali as Cláudio. posições. Você vai querer Esse fazer. aqui não levanta um pouquinho mais alto? Não, esse aí não levanta, senão até tampa a visão da câmera ali. Ah. Você vai querer fazer transmissão ao vivo. Me ajuda daí. Aí eu ia falar pra tu vir pra cá, porque você é mais alto, não é? Ó o Cláudio, Covid. vai querer fazer transmissão ao vivo ou vai filmar da câmera? Filma da câmera. Não, vamos ver o vivo, amor. Acho que nesse canto Qual ali, foto? deve pegar a mesa inteira. Olha lá. Foi Aquele o canto lá pega a mesa inteira, mas Ah. é a mesa inteira. Joel. Ficar aqui nesse cantinho. Daqui eu ouvi. Deixa eu ver. Joel. Você coloca então. Tem isso. Mas faz tempo isso aí, cara. Faz Ah, tá em pé? tempo. Vai Tá passar. vendo? Isso. Ó, quando vocês estiverem fazendo a parte de vocês, eu já vou ter terminado. Então, se Ah, você é? quiser, eu posso ficar girando aqui o celular para você e para ela. É tudo Só seu. vou tirar Só aqui. vamos Muito apertar aqui, obrigada. ó. Show. Porque se só dá, você faz a entrada, você não Só no bate na comecinho que eu gente. faço. É isso. Mas também colabora aí durante. Daí, a única coisa que eu vou fazer é girar aqui embaixo, tá? Sim. Uma Mas hora você vai que você ficar aí estiver o falando. tempo todo? Fico. Amor, se esse negócio de filtro não dá certo pra mim, não. Não, você tem que colocar ao Eu fico vivo. com batom, ó. Ao vivo. Você deixa frouxo Ah. esse aqui, ó. Você deixa frouxo esse aqui, você vira isso aqui, você vira a parte de cima mais leve, ó. É, mas aqui só. Ah, mas eu não consigo, Afrouxa um cara. pouquinho esse daí, ó. Esse aqui só vai. Aí tem um É, problema ó. cognitivo com o rapazinho aqui, que eu tenho uma tremedeira que... Não, mas, se eu pegar aqui mas em ele cima- ainda tá firme, ó. Não, Se mas. você pegar, fazer isso aqui, ó. Não, mas ele roda aqui, ó. Dá nada não. Ah, beleza. Daí roda aqui no embaixo chão. eu giro com as duas mãos. Dá limpadinha na lente. Aí outra Com a mão? coisa. 80% da... Tá no ao vivo, né? 80% da qualidade tá na lente. Limpa. Mas você acha que. Você sabe que eu acho que a película foi colocada errada porque tem hora que Dá uma olhada, aparece você que entende, você que um. enxerga, pelo menos. Ai, fica embaçado. Eu acho que pegou um pouco da câmera quando colocou a película. A parte da Pode câmera ser. aqui na película ela é uma rodinha, né? Hã? As bolinhas aqui na É, película. eu acho que pegou um pouco da câmera. Não, tá top. Vai ver. Meu cabelo tá uma delícia. Eu arrumei. Só pegando você tá ótimo pra mim. Vai deixar só Mais assim? nada, é? Tô pegando ela lá, deixa eu ver. Assim, ó, bem grandão. Ixi, mudei a cor. Mudou alguma coisa. Ah, mudou de câmera. Tá pegando você bem, certo? Sim. Tá, tá pegando bem, mas tá pegando bastante coisa em cima. Mais um Vocês dia vão aqui cortar nos depois. estúdios da Jovem Pan, casa cheia, o estúdio já tá lotado. Altair Godoy. Sensacional, estamos aqui ó, com o Jean aqui, daqui a pouquinho aqui, a gente vai falar tudo aqui na Jovem Pan. Essa cadeira que eu tô Todas fazendo agora. todas. Era isso?
Pensei que É era só isso. Não é. Será que um WD não resolveria, não? Aí começou. Aí toda semana eu tiro ela. Mas eu acho que não Começa a aparece, perguntar. eu acho que o microfone Ah, filtra. tá. Porque isso é uma coisa que me incomoda também. Eu venho aqui e fico escutando a É, porque cadeira. qualquer Eu acho que balançadinha falta um WD. tem que ficar parado. Eu pensei que aí eu vou testar. Vou concluir que nós estávamos conversando sobre a minha noiva. Ela, por ter vindo nessa mentalidade de escassez, hoje ela tem uma dificuldade enorme de poder investir na empresa ou de gerir um caixa Que para a empresa que empresa. ela trabalha? Ela trabalha como nutricionista. Só Ótimo. que eu falo para ela, você tem que separar as suas finanças, as finanças da empresa para um dia você poder ter um consultório. Qual o primeiro passo assim, que a gente vê primordial? É fazer um treinamento. Fazer um treinamento. A gente acabou de fazer um com o Voltair, não sei se você conhece. A gente fez um treinamento de Enneagrama, de autoconhecimento. Para identificar os pontos, as matrizes ali, para poder começar a desenvolver mais. Para ela isso aí já foi. Porque Ela a gente é conhece um aberta padrão, a né? fazer treinamento? Ela é muito. Ela quer dobrar o faturamento dela? Com certeza. Quanto que ela fatura hoje? Hoje ela fatura em torno de 3. Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Você sabe, nosso compromisso com você é sempre trazer conteúdos inspiracionais, conteúdos que façam você alcançar os seus objetivos. E hoje não é diferente, hoje nós iremos falar como que você pode superar as adversidades da vida, mantendo e aumentando a sua performance. Para isso, nós trouxemos alguns especialistas que eu vou apresentar para você logo mais. Mas quem vai me ajudar hoje a apresentar esse programa, ele que eu conheço já há um bom tempo, ele é um profissional de comunicação, fotógrafo. Estamos aqui na bancada com ele, Henrique César. Galera, é um prazer imenso estar com vocês aqui no programa Inspire-se. Um prazer imenso estar com você aqui, meu amigo. E é uma honra ver a evolução que você teve e te parabenizar por esse programa. Valeu, Henrique, muito obrigado. Muitas histórias. Um dia a gente marca só para contar as histórias aí nesse percurso de vários eventos e tudo mais. Mas antes da gente entrar dentro do nosso tema aqui de hoje, nós temos o quadro Inspire-se News, onde nós lemos as notícias sobre o viés business e inspiracional. E sempre está aqui para nos ajudar o professor e consultor André Giandon. André, seja bem-vindo aqui novamente ao programa Inspire-se. Bom dia, Altair. Um prazer estar com vocês novamente aqui no Inspire-se. Legal, a gente já entra direto na notícia aqui. O programa aqui ele é objetivo, aberto, conversa franca e inspiracional sobre os mais variados assuntos. E a gente espera que você possa participar, possa mandar sua pergunta, possa mandar sua sugestão, inclusive de notícia. Você pode estar participando aqui do programa Inspire-se, porque o nosso intuito maior é trazer inspiração para você. Aqui tem uma notícia da BBC
fonte BBC, que fala o seguinte: por que o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo? E aqui vem uma descrição sobre essa notícia, né? Vem explicando que o Brasil possui uma das populações mais ansiosas do mundo. Coração acelerado da prova, nervosismo em uma reunião importante ou mãos suando no primeiro dia de trabalho. Provavelmente você assistiu algum desses sintomas. Agora, vem trazendo aqui toda uma descrição, né, de algumas fontes e vem falando que o Brasil é uma das populações mais ansiosas do mundo. Queria que você pudesse estar comentando isso daí, viu, André? Eles trazem aqui um número, Altair, que pouco mais de 9% da população brasileira sofre com ansiedade. Embora a notícia não cite com detalhes qual é o relatório que eles embasaram, mas eles falam que é da Organização Mundial da Saúde, e que esse número aumentou 25% após a pandemia, que é uma questão muito séria, né? Então, primeiro, a ansiedade é a pessoa ter um excesso de pensamentos. Ela está muito preocupada com alguma coisa, sofrendo com o futuro, às vezes com algo que nem vai acontecer. Total. Isso ansiedade é excesso de futuro. É pensar demais, né? Você está com excesso de pensamentos. E muitas vezes isso pode ser natural, né? Todos nós temos momentos de ansiedade e isso não é problema algum. Porque às vezes olha um diagnóstico. Né? Você pode ter uma cirurgia de alguém na família, vai fazer um transplante de coração, finalmente chegou aquele momento, você está ansioso com isso, mas é uma ansiedade boa. Tá? Certo. E eventualmente eu vou começar a perder o sono, eu vou ter problema, isso pode levar até a depressão e eventualmente até casos mais graves do que isso, né? Mas pequenos momentos de ansiedade é normal. O problema é quando a ansiedade começa a atrapalhar a sua rotina, atrapalhar seu dia a dia, perder compromissos de trabalho, perder o sono, né? Várias noites de sono perdidas, aí você tem que procurar um profissional. Aí não tem jeito. Né? É importante, né? Mas existem alguns aspectos que a gente pode pensar em trabalhar, já que nós estamos aqui falando de um programa que é para trazer inspiração para as pessoas, né? Sim. Uma boa caminhada de manhã. Olha só, para superar. Resolve para que você possa diminuir aí, reduzir, relacionados com ansiedade. Legal. Resolve muitos problemas relacionados com ansiedade. Meia hora de caminhada. Por quê? A visão ampla, ela traz tranquilidade. A visão fechada, por exemplo, ficar no celular, ela gera mais ansiedade. Principalmente se for de madrugada. Né? Se você ficar de madrugada no celular entre 11 da noite e 4 horas da manhã, isso está fortemente associado a casos de depressão. Olha só. Então, uma das questões práticas que as pessoas podem implementar, independente de estar em tratamento ou não, é uma caminhada, pedalada ou corrida no início da manhã, o contato com a luz solar, a luz ampla. Isso seguramente tranquiliza mais, melhora a qualidade de sono, e sono é base para qualquer transformação que a gente queira na vida, né? Então, apesar dos números serem alarmantes, né, da gente ver 9% da população sofrendo com ansiedade, nós podemos ter algumas atitudes que melhoram e, naturalmente, se você está em dúvida, você precisa procurar um profissional especializado na área. Legal demais. Inclusive, hoje nós estamos bem representados aqui, né? Temos uma profissional aqui que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês. Eu tive um caso no final do mestrado. Olha só. Eu quebrei a mão no final do mestrado e durante cerca de 20 dias eu não podia escrever e eu não tinha mais o que fazer no mestrado, eu só tinha que escrever a dissertação. Passei a fazer acompanhamento com o psiquiatra, acabou o remédio, eu fui em outro psiquiatra para pegar uma receita para comprar o remédio. E aí o outro psiquiatra falou assim: André, você estava ansioso pela defesa do mestrado. A defesa passou. Agora o que você precisa é atividade física. Então, assim, existem essas mudanças, claro, orientadas por um médico especializado, que a gente pode fazer, né? Olha, eu vou falar para você, viu, Jandon? A gente que trabalha com empreendedorismo, está à frente de alguns projetos, a gente flerta com a ansiedade de forma muito frontal, né? A gente sempre flerta. Porque hoje o que acontece? Eu, por exemplo, estou envolvido em vários projetos. Em algum momento a gente flerta com a ansiedade. Então, se a gente não ter informações ou profissionais perto para poder saber lidar com isso, a gente, infelizmente, vai desenvolver algo patológico. Nos projetos, Altair, a gente sabe que existem momentos críticos, né? Momentos de entrega de fase de projeto, final de projeto. São momentos que nós naturalmente estaremos mais preocupados ou mais ansiosos, né? Que é o tema principal hoje do Inspire-se News. E isso é treinável.
Isso com planejamento e conversa com a equipe, isso é treinável. A gente pode minimizar esses problemas também. Naturalmente eles vão acontecer, mas a importância aí de um líder que está constantemente fazendo treinamento. Né? Perfeito, perfeito. Então fica a dica aqui, fica registrado aí para você, inclusive se você aplicar essas dicas que foram colocadas aqui, depois manda pra gente, dê o seu feedback, a gente adora saber que as informações aqui ajudaram você a alcançar os seus objetivos. Tem alguma coisa que eu não mencionei que vale a pena destacar, Angela? Não, eu quero aproveitar e fazer um convite para os ouvintes no canal Hábitos Controlados, @Hábitos Controlados no Instagram. Falo bastante sobre o tema, né, de saúde mental, saúde física, e também no Hábitos Controlados no canal do YouTube. Eu tenho um vídeo específico sobre ansiedade que eu coloco lá 7 práticas que são interessantes para a pessoa enfrentar a ansiedade com um pouco mais de clareza, né? Perfeito, perfeito. Então fica registrado aqui, Spirit News, você pode mandar sua sugestão de pauta lá no e-mail podcast@jovempan.net. Manda lá sua sugestão de pauta, notícia que você quer que nós comentamos aqui sobre o viés business e inspiracional. Direto ao tema aqui hoje, agora que nós temos 2 convidados especiais, vamos estar falando sobre como que você pode aumentar a sua performance e vencer as adversidades da vida de forma leve e descomplicada. Eles são especialistas nesse tema, já têm anos de experiência no assunto, aplicam treinamento em empresas, em instituições, e hoje eles estão aqui com a gente. Eu apresento primeiramente a Ellen Neves. Ellen Neves, ela é especialista em pensamento e comportamento, psicanálise, é terapeuta e treinadora, e também ajuda muito nessa questão aí da ansiedade. Já atendeu diversos pacientes. Gostaria de cumprimentar Ellen Neves, seja bem-vinda aqui ao programa Spirit. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. Maravilha, maravilha. Estamos aqui também com ele que é mentor, treinador de empresas, já atuam já vários anos treinando líderes. E hoje está com a gente aqui Cláudio Chibante. Seja bem-vindo também aqui ao programa Spirit. Opa, tamo junto aí, Altair, mais uma vez, trazendo uma melhor qualidade de vida para as pessoas, né? E como elas podem realmente passar para um próximo nível. Perfeito, perfeito. A gente não há como negar, né? A gente não romantiza a vida, ela tem as adversidades, ela tem todos os obstáculos. E a gente está aqui hoje para oferecer, de repente, ferramentas para as pessoas poderem superar as adversidades da vida, superar os obstáculos e conseguir atingir melhor os seus objetivos. E eu começo perguntando para vocês aí como que pode estar superando, como que as pessoas podem estar melhorando aí a qualidade de vida. O André falou uma coisa muito interessante, a questão do hábito, né? Então, os hábitos, eles fazem as pessoas. Cerca de 40% do que a gente faz são hábitos repetitivos, automáticos. Então, quando a gente começa a cultivar bons hábitos, já é uma forma muito eficiente de lidar com as adversidades. Então, como ele falou, a atividade física é um recurso importantíssimo que sim libera químicas no nosso cérebro importantíssimas para que a gente possa ter estabilidade, equilíbrio e força diante de algum problema. Então, é você trabalhar o autoconhecimento, é você entender os seus padrões de comportamento, aquilo que está te atrapalhando no seu dia a dia e reconfigurar isso. Afinal de contas, o nosso cérebro ele é plástico. Então, pela neuroplasticidade, é possível criar novas trilhas neurais, criar novos hábitos e assim ter uma vida mais leve e mais positiva. Perfeito, perfeito. Quer complementar, Cláudio? A ansiedade todos nós temos. Temos que ter ansiedade porque ele é um fator até de você cuidar da sua autossobrevivência, né? Por exemplo, você está virando uma esquina, você está ansioso para se alguma coisa acontecer, você está ali esperto para tomar uma atitude, ou de fuga,
ou de ataque. Você que vai interpretar da melhor forma possível. Mas a ansiedade hoje afeta muita gente, muita. São mais de 20 milhões aí, a gente está falando de brasileiros, né? Como ele falou, é realmente o número 1 do mundo em ansiedade, mas porque a gente está vivendo muito no externo, no que a gente quer ter. Então, quando a gente não consegue ter, vira uma frustração. E nessa frustração, você se sente fracassado. E ao passar do tempo, quanto mais você vai tentando, né? Porque a pessoa não fala, eu vou conseguir, ela vai tentando. Quanto mais você vai tentando e não consegue chegar no seu objetivo, não consegue concretizar os seus sonhos, isso se torna fracasso. E quando se torna fracasso, você entra no modo de depressão por não ter conseguido atingir o objetivo. Perfeito, perfeito. E a gente colocou lá no tema aí, você que está acompanhando a gente, nós iremos aqui falar para você como que você pode aumentar a sua performance. E estamos com um seleto grupo de especialistas aqui para estar nos ajudando sobre isso. Queria perguntar como que a gente pode, nesse primeiro momento, o que significa aumentar a performance? Eu acho que é investir em você, porque, como o Cláudio disse, hoje a gente vê as pessoas muito focadas no material, naquilo que é externo, naquilo que é status, na imagem, e não olha para dentro. Então, é investir em você, investir no seu desenvolvimento pessoal, intelectual, é pensar que o resultado ele é fruto de algo que já está acontecendo ali dentro. Então, se você quer mudar o resultado, você precisa, sim, mudar algo dentro de você. Então, investir em você. Eu e o Cláudio, nos últimos 8 anos, a gente já investiu, olha, uns quantos? Uns 200 mil reais. 250 mil reais em cursos de autoaperfeiçoamento. Então, tanto para você ter ferramentas para lidar com essas questões, como a gente disse, problemas, adversidades, tanto também para você se desenvolver intelectualmente. Quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece das coisas, mais munido você fica para essas questões aí da vida. Então, e melhora a sua performance em qualquer circunstância. Consegue vencer os seus medos, consegue desbloquear aquilo que está te impedindo de alcançar os seus sonhos. Então, é investir em você. Perfeito, perfeito. Quer que eu fale? Olha só, o Henrique, você tem uma... Eu queria saber, assim, que vocês estavam falando que a frustração acaba travando a gente. Como que a gente pode usar a frustração a nosso favor? Perfeita essa questão aí, é maravilhosa. Por quê? Você se sentindo frustrado, você fracassou, concorda comigo? Qual é o contrário de fracasso? É o sucesso. Então, as bases que tu teve do teu fracasso, você pode levar aquilo como estudo, aperfeiçoar para você chegar no seu sucesso. Não importa se você fracassar 1, 2, 3, 20, 50 vezes. Isso é uma base de estudo para você se fortalecer e aí sim atingir os seus objetivos. É isso que a gente leva para as pessoas. Não é porque você chutou uma pedra que machucou seu pé que você vai acabar desenvolvendo uma ansiedade porque você machucou seu pé. Você tem que entender que processos não são problemas. Problemas são coisas bem mais pesadas que é difícil. Outro dia eu estava vendo no Instagram 2 tenistas de cadeira de roda jogando. É impressionante, sabe? Ver 2 pessoas com tal dificuldade, né, de locomoção jogando tênis de cadeira de roda. Então, uma coisa que poderia ser um problema para eles se tornou uma parte de solução para a vida deles. Para quê? Para eles viverem a vida em plenitude. Faz sentido para vocês? Com certeza. Então, a alta performance é você entender quais são os pontos de melhoria que você precisa ter para atingir realmente os seus objetivos. E não procrastinar, né? Fazer isso com intensidade, com valor ao teu próprio tempo e às pessoas que você mais ama. Qual o valor hoje que você está tendo do seu tempo no ambiente onde você vive, que você está dedicado a atingir aquele sucesso? Inclusive, deixa eu só complementar aqui, você falou como usar o fracasso a seu favor, né? A gente tem um exercício no nosso treinamento que vai acontecer agora, o Meta Consciente, em abril,
que é exatamente isso. Você aprende na prática como fazer essas reconfigurações. Então, quando você fracassa, você sente raiva. Um dos sentimentos, né? Além da tristeza, também vem a raiva. E a energia da raiva é uma energia muito poderosa, que quando canalizada para algum projeto, ela faz com que você fique imparável. Então, imagina só, você pega essa energia, nesse exercício que a gente faz lá, você pega essa energia e canaliza ela para aquilo que você quer. Sabe quando alguém fala assim para você, assim, eu duvido que você consegue tal coisa. Aí você abre Aí você fala assim, é? Então tá bom, agora que eu vou mostrar que eu consigo. Então é isso, é você pegar essa energia, porque as emoções, elas são energia. Então, quando você canaliza ela para o positivo, para algum projeto, algo construtivo para você, isso é muito bom. Inclusive, essa parte do combustível da raiva, quando eu estava começando meu relacionamento, hoje eu tô noivo, mas quando eu estava começando, tem muito problema no começo do relacionamento, né? Eu usava toda essa energia, eu acabei perdendo 15 quilos, porque eu motivei toda essa energia para me correr, caminhar, me exercitar. Aí tem Por isso que você é fortão. Agora eu tô gordinho. Aí minha noiva fala, você tá precisando passar um pouco mais de raiva. Legal, parabéns pra ela. Essa é eu boa, gostei. essa é boa. Eu também, vou falar pra você, eu perdi também 11 quilos, mas é porque eu tô aprendendo a cozinhar. E eu cozinho e não é tão bom, então a gente fica com fome. Esse é o segredo aí. Experimentando toda hora, né? Esse é o segredo aí, viu? Aprenda a cozinhar. Você comentou do treinamento, uma coisa que eu acho fundamental as pessoas entenderem a importância do conhecimento para fazer as coisas, né? Exatamente. Eu costumo dizer que é conhecimento, constância e intensidade para a gente formar o hábito. Conhecimento, constância e intensidade. Você tem que fazer com frequência para virar hábito, tem que ter intensidade, tem que ter força de vontade, mas tem que ter o conhecimento. Se Com você não tem o certeza. treinamento adequado, se você não tem um mentor, uma orientação, fica muito mais difícil. Você pode acelerar muito o processo quando você está ao lado de pessoas que já percorreram esse caminho, né? Isso aí acho que é... Isso é Com verdade. certeza. Total. Manda uma Inclusive- pergunta. Manda uma pergunta para nós. Inclusive, é uma coisa que a gente trabalha muito na terapia, além de treinadora, sou terapeuta também, é a questão da autossabotagem, que acontece todas as vezes que você tenta implementar um novo hábito. Ou você tenta eliminar algum hábito nocivo que está te atrapalhando. Então, o teu cérebro ele vai querer economizar energia. Como que ele economiza energia? Deixando você no automático. Então, tá funcionando assim, tá bom assim, fica assim, não mexe não, não muda não. Então, vai ter sim essa voz dentro de você falando assim, para que isso? Sempre foi assim, continua desse jeito. Então, é muito importante a pessoa conhecer, saber que isso faz parte do processo, porque daí ela está preparada para lidar com os próprios inimigos internos, né? E aí entra no business, que vocês gostam tanto de falar aqui. Enquanto a gente não consertar a vida pessoal da pessoa, a vida que às vezes tem ali processos de escassez, de autoconfiança, de baixa autoestima, se a gente não consertar esse lado tanto do empresário, do CEO, como também dos diretores e supervisores gerentes, a empresa deixa de evoluir. Por isso que entra a minha parte de mentoria empresarial, onde a gente vai identificar naquelas pessoas quais são as habilidades e capacidades, quais são os comportamentos que ela precisa modificar e qual o ambiente que ela está vivendo. Por exemplo, se tu tem um colaborador dentro da tua empresa que tu não sabe que todo dia, infelizmente, acontece muito isso. E eu vou falar aqui, pode, né? Pode falar? Pode Todo falar dia tudo vai aqui. lá e bebe. Como é que ele vai trabalhar no outro dia? Ele vai fazer a academia de manhã? Não vai. Ele vai trabalhar direito as competências dentro da tua empresa? Não vai. Então a gente tem que entender qual o ambiente também que o nosso colaborador está inserido. Infelizmente a gente tem que olhar para ver quais os comportamentos que ele está tendo e quanto que ele quer adquirir de habilidade, capacidade para realmente trazer a empresa junto, buscando conhecimento, desenvolvimento e sabedoria. Então na mentoria também a gente faz esse processo. O que vocês, olhando essa situação toda aí, vocês treinando pessoas, capacitando, etc. O que vocês identificam como erro que as pessoas cometem nesse processo de aumentar a performance e também enfrentar as adversidades da vida? Eu acho que o principal erro, né, se é que a gente pode chamar de erro, é você esperar pelo outro.
Ou esperar que as circunstâncias mudem, esperar que o outro mude e não querer pagar o preço daquilo que só depende única e exclusivamente de você. Então, assim, enquanto você ficar ou no vitimismo, ou apontando o dedo, colocando a responsabilidade em terceiros, nada vai acontecer na sua vida. Então, assim, eu não gosto do meu trabalho, eu estou infeliz no meu relacionamento, eu não estou conseguindo ter resultado financeiro. Quem é o responsável por tudo isso? É olhar no espelho e falar assim, eu. E a única pessoa que pode mudar esse cenário sou eu. Então, Total, tem isso. até um... Eu amo essa mulher, porque ela faz me olhar no espelho todo dia. Tem uma charge que eu gosto bastante, que ela fala assim, né? Na primeira imagem tem um monte de gente, assim, uma multidão de pessoas, e aí o cara perguntando assim, quem quer mudança? Aí todo mundo, eu, né? Aí no outro, quem quer mudar? Ninguém. Uma pessoa. Ninguém. Então, assim, a mudança depende de você mudar, porque quando você muda, você também muda o seu ambiente. Com certeza. Ou você transforma para o positivo, ou você realmente vê que aquilo não serve para você e vai buscar outros ambientes. Total, não, isso me desbloqueou totalmente, inclusive já ouvi vocês comentando sobre isso, também vieram outros especialistas falando sobre a autorresponsabilidade. O Altair vai no treinamento, eu acho. Legal, ó, só fazer o convite, estamos aí. Inclusive daqui a pouco vamos falar desse treinamento que eles estão aí para fazer em abril, daqui a pouco vamos dar mais detalhes desse treinamento, que é uma imersão. Daqui a pouco vamos falar tudo aqui, você vai saber certinho aí, data, tudo certinho, onde que vai ser, tudo certinho, daqui a pouco vamos colocar. E a gente está falando sobre essa questão da autorresponsabilidade, e isso é uma das coisas que me destravou total, assim, porque querendo ou não, vamos supor, se eu sair de um emprego, eu tenho uma responsabilidade, talvez não ativa, mas eu tenho uma responsabilidade passiva por aquilo. Talvez é ativa, de repente por incompetência, mas se não for incompetência, for por qualquer outro motivo, eu tenho uma responsabilidade passiva. O que eu posso fazer agora a partir daí para mudar, para evitar isso, né? Se aconteceu algo no relacionamento, beleza, a gente pode detectar o que é a parte do outro, mas se a gente não chamar a responsabilidade para si, falar assim, não, eu tenho uma responsabilidade passiva e ativa também, porque eu errei nisso daqui e tal, e isso de fato transforma, né? É impressionante, é uma coisa que você falou aí que de fato transforma essa percepção de responsabilidade, né? Com certeza. O que eu mais vejo, eu vou aprofundar um pouco mais, Altair, se você me deixar, Sim, é o seguinte. perfeito. Nós temos uma pirâmide que a gente fala lá, que é a pirâmide de autoconhecimento, para você entender um pouco quais são os níveis que a gente está. Então nós temos um ambiente que a gente está inserido. Será que aquele ambiente vai nos levar ao próximo nível? Será que aquele ambiente está fazendo bem para nós, para a nossa família? Então a gente começa a enxergar desse jeito. Quais são os comportamentos que eu preciso ter para atingir meus objetivos? Quais são? Quais as habilidades e capacidades que eu preciso adquirir a partir de hoje, com treinamentos de desenvolvimento pessoal, com treinamentos de desenvolvimento profissional? Quais os mentores que eu vou ter na minha vida? Quais os livros eu vou ler? Com quem eu vou me conectar? Com pessoas que podem me puxar, entendeu? Para o próximo nível. Por exemplo, o Henrique estava perguntando, Cláudio, o que você faz? Eu falei, vamos junto comigo, que eu tenho alguma coisa para te mostrar e tu também vai ter alguma coisa para me mostrar, Henrique. Então a conexão é muito importante, mas tudo isso está em cima de uma base muito grande, que são as crenças limitantes e os valores que tu tem da sua própria vida e do que você percebe na sua visão. Quais os valores da cultura, o que está inserido, aonde eu estou inserido, quais são as minhas crenças que me limitam a dar o próximo passo. Eu queria te contar essa história, eu cheguei nessa conclusão porque eu quero te contar essa história. É o seguinte, desde os 22 anos, fazem 31 anos, que eu não tenho carteira assinada. Eu sou autônomo por conta, então todo dia de manhã eu tenho que acordar e buscar o meu novo emprego. Entendeu? As minhas habilidades foram crescendo ao longo do tempo, que eu comecei a arriscar mais. E quando eu quebrei essa crença de aposentadoria, carteira assinada, eu fui para cima e conquistei muito mais do que muita gente, inclusive da minha família, que trabalharam durante 40 anos para o Estado e recebem
uma aposentadoria muito pequena. Então, se você quer ter alta performance, o primeiro modelo que você tem que ter é entender um novo mundo que está em sua volta, sair do quadrado do mesmo e buscar autodesenvolvimento, buscar autocapacitação, buscar pessoas para que te levem para o próximo nível. Hoje eu conheço vários empresários dentro de Maringá, que eu faço parte inclusive do Rotary Maringá Leste, que me colocam assim, eu vendo eles, eu me espelho, eu me moldo a pessoa deles. Então eu vejo pessoas lá que eu vou me moldando, entende? Então para tu ter alta performance é o conhecimento, que a base que tu tem que ter do que você precisa realmente fazer para mudar. Total, perfeito. Uma coisa que é legal ressaltar é que as pessoas, às vezes, elas são uma Lamborghini, mas elas se enxergam como um Fusca. Entende? Uma coisa que o meu pastor fala, eu acho sensacional, é que para você obter resultados que você nunca obteve, você tem que fazer coisas que você nunca fez. E o treinamento entra nisso, que eu estava comentando com você. Eu e minha noiva, a gente fez um treinamento de desenvolvimento pessoal, que a gente entendeu as nossas crenças, entendemos aonde está a nossa dificuldade e a gente passou a usar elas a favor da gente. Ferramentas. Por isso que é tão importante, às vezes as pessoas não valorizam essa parte de investimento neles mesmos. Qual que é o maior investimento que você tem que fazer? Em você. Exatamente, exatamente. Total. E entender que isso é um processo contínuo, né? Então, assim, é claro, a gente trabalha diretamente com isso e a gente tem uma frequência muito maior. Mas qualquer pessoa precisa entender que para ela continuar evoluindo, crescendo e resolvendo essas questões adversas da vida, ela precisa continuar se retroalimentando de coisa boa. Ferramenta, recurso, treinamento, tudo isso. Quando você fala em retroalimentando de coisa boa, me vem uma questão aqui. Eu acho um perigo muito grande as pessoas que eventualmente enxergam coisas negativas e começam a comentar essas coisas negativas. Porque o nosso cérebro, como você comentou, ele busca padrões, né? Quando você começa a falar mais coisas negativas, você vai passar a perceber mais coisas negativas. Sim. E talvez situações que não sejam tão negativas assim, você vai perceber como negativas também. Exatamente. Isso acaba virando um hábito, né? Exatamente. E tudo a gente acaba trazendo para a parte vibracional. Então, assim, quando você tem um padrão repetitivo negativo, você também tem uma vibração. Você emana essa vibração negativa que acaba atraindo para você mais problemas e mais negatividade. Então, tudo isso acontece assim, é um círculo, né? Você acaba entrando em um círculo, onde você vê o negativo e o negativo se manifesta cada vez mais para você. Legal. E como que a gente pode manter uma postura positiva diante de todas essas adversidades aí da vida? Como que nós podemos conseguir isso? É entender, como o Cláudio falou, que os problemas, né, as adversidades, os processos, o que você queira chamar, eles servem para a gente evoluir. É uma outra postura que você tem diante dos problemas. Eles servem para a gente aprender e evoluir. Essa é a finalidade. Imagina a gente com uma vida totalmente estável, sem nenhum tipo de problema para resolver. A gente não ia crescer, não ia evoluir. Então, atrás de todo problema tem um aprendizado muito grande que vai fazer de você uma pessoa melhor, que vai fazer de você uma pessoa mais preparada. Então, às vezes, quando você está ali imerso no problema, passando por aquela emoção, às vezes é difícil você identificar. Por isso também, novamente eu falo, é importante procurar apoio, procurar ajuda de pessoas capacitadas que possam te ajudar a ver as coisas que você não está conseguindo ver. Mas é entender que aquilo que está acontecendo com você, com certeza, é para você crescer. Perfeito. Sabe por que 77% das empresas fecham em 5 anos? Boa pergunta. Por falta de comportamento, por falta de desenvolvimento comportamental da pessoa. Por exemplo, o cara monta uma empresa, depois de um ano, acha que a empresa está bem, começa a chegar 10 horas da manhã, 6 horas da tarde, ele é o primeiro a bater ponto, ele não cuida do time dele, ele não vai se preocupar com o que está acontecendo em cada setor da empresa dele. Às vezes ele pega todos os setores e coloca numa coisa só, ele não sabe distinguir cada setor.
o que é financeiro, o que é administrativo, o que é contábil, o que é comercial, o que é logística. Mistura-se tudo. Inclusive, as empresas costumam colocar todo mundo na mesma sala. Isso aí já começa um padrão de economia, de escassez, de colocar todo mundo no mesmo redor, no mesmo local. O que acontece com isso quando coloca todo mundo no mesmo local? Todo mundo vai pegando as imperfeições do outro, fica se comparando. E, infelizmente, a gente é um ser julgador. Então, quando a gente vê que a pessoa não está trabalhando, eu começo a fazer corpo mole, o outro começa a fazer corpo mole, entende? Aí entra uma cascata de pessoas sendo iguais e o dono não vê. Então, comportamento está ligado diretamente no sucesso da sua empresa. Comportamento está ligado diretamente no sucesso individual de cada ser humano. Mesmo porque ela trabalhando dentro de uma empresa, se ela for pensar, se ela for querer adquirir conhecimento, novas habilidades, novas capacidades, sabe o que eu falo para o colaborador? Aprenda a trabalhar em todos os setores. Se tu entende só de financeiro, aprenda o que é logística, como fazer a logística, aprenda como ser um vendedor, o que o vendedor está fazendo. Porque só assim você está crescendo o seu nível de sabedoria, e você crescendo o seu nível de sabedoria, mais tarde, em qualquer momento, se você quiser montar a sua empresa, você está apto, porque você sabe o que tem que andar, como tem que andar cada setor dentro da sua empresa. Faz sentido, gente? É isso aí, isso é total. Acredito que é por esse lado, inclusive, eu tenho uma pergunta, que é o seguinte, hoje vocês utilizam várias ferramentas para estar fazendo aplicação, treinamentos, aplicação de mentorias, etc. E também na questão da tecnologia. O que vocês poderiam falar para a gente de ferramentas e de repente até na questão tecnológica que pode ajudar para aumentar a performance e enfrentar esses desafios aí? A tecnologia é a conectividade que a internet veio trazer para a gente, né? Então hoje, assim, no celular você pode acessar coisas maravilhosas, como você pode acessar coisas horríveis. Então, depende de você. Então, é uma ferramenta poderosíssima que te conecta com o mundo. Perfeito. Onde você consegue aprender com vários mentores do mundo inteiro. Mas também você pode ficar ali procrastinando e vendo coisas que não vai agregar em nada na sua vida. Então, acho que a internet ela facilitou muito essa questão de você ser autodidata. Se você, né, de repente, não pode, nesse momento, investir em você, financeiramente falando, o YouTube está aí. Né? Vai ver vídeos, vai aperfeiçoar aquilo que você gosta, aquilo que você tem facilidade de fazer. Existem muitos vídeos, existe muito conteúdo produzido que vai fazer você melhorar. Inclusive essa questão... Igual esse conteúdo aqui que a gente está colocando em pauta, faz melhorar a ansiedade, faz melhorar a pessoa ter uma visão diferente da vida dela. Perfeito. Inclusive, é uma coisa muito interessante para as pessoas de casa também prestarem atenção, é fazer a pergunta correta. Que nem o chat GPT está aí, e se você fazer a pergunta correta, você absorve cada resposta rica, absurda. Eu até estava pesquisando mais ultimamente sobre esse desenvolvimento pessoal e tudo mais. Quando você faz a pergunta certa e pede para o próprio chat te dar formas práticas de aplicar aquilo no seu dia a dia, ele dá. Legal. Então, as pessoas, se elas souberem usar as ferramentas... Com certeza. Inclusive, nós tivemos aqui um momento especial aqui com o Giandon, que a gente conversou sobre o chat GPT, a gente esmiuçou sobre essa ferramenta, e é uma ferramenta que vem para agregar aí, né, no desenvolvimento. Claro que ele é limitado em relação a aconselhamento, principalmente na área psicológica, né? Eu me fiz lá de baixa autoestima. Eu falei assim, ó, eu não gosto do meu nariz, eu escrevi. Não gosto do meu nariz. E não sei o quê. Daí não soube responder lá. Eu acho que, porque mas eu gosto do nariz. As ferramentas tecnológicas, as pessoas não podem confundir uma ferramenta com uma pessoa que teve a vivência e vai te passar uma experiência de fato, né? Mas é absurdamente uma ferramenta, eu considero a pessoa mais inteligente do mundo. Daí você consulta
a pessoa mais inteligente do mundo, sabendo fazer as perguntas, né? Aham. E eu acredito que E só ela- tem a agregar, né? Eu acho que essa questão é importante lembrar da ideia de ser uma ferramenta, né? Ferramenta. A maioria das pessoas associam aí martelo, chave de fenda, alicate. São ferramentas simples, de excelência, mas você precisa ter muito treinamento para usar corretamente. Perfeito. Você tem que ter orientação, você tem que saber usar aquela ferramenta. Para poder Senão utilizar não o te- melhor performance daquela ferramenta. Mas eu acredito que vocês, dentro do processo de aplicação de vocês usam muito ferramenta de análise de perfil, né? De Também. perfis ali, Aham. DISC, etc. e tudo mais. Sim. Como que vocês fazem essa análise de perfil para detectar os pontos fortes, os pontos fracos da pessoa para poder potencializar mais? Sim, a gente tem muitas ferramentas, né? Inclusive hoje a gente vai ter um treinamento de líderes e eu já selecionei uma ferramenta, não sei se você conhece, André, Egograma. O Egograma é da análise transacional. Então ele fala que a gente tem vários, tem na verdade 3 estilos de ego que a gente intercala com eles nos jogos relacionais, como você se relaciona. Uma hora você se relaciona mais como pai, né, como adulto ou como criança. E aí o pai tem dois estilos e a criança também tem 2 estilos. Então, cada teste desse, cada ferramenta dessa, a gente tem também a ferramenta dos sabotadores para identificar na sua mente quais os sabotadores que estão fazendo com que você, por exemplo, fique com um padrão negativo de pensamento. Então, cada ferramenta dessa, ela vai te dar um caminho. Ela não é uma coisa assim para você falar assim, nossa, eu sou isso e acabou. Não, ela vai te dar um caminho de pontos fortes que você tem e também pontos a você olhar, a melhorar. Então, por exemplo, um teste que a gente tem, que é o teste, ele é baseado no DISC, não é o DISC especificamente, mas ele é fundamentado no DISC. Ele me deu, por exemplo, a primeira vez que eu fiz, ele me deu uma visão do meu comportamento, onde eu me via assim, uma pessoa que eu pensava muito, planejava muito, mas eu tinha um baixo executor. Eu, na hora de colocar em prática, de fazer acontecer, era baixo. E isso me fez refletir e atuar naquilo ali. Como que eu posso desenvolver essa competência no meu comportamento? E fez com que eu melhorasse bastante, tanto que depois de um tempo fiz de novo e já deu bem mais alto. Então ele é um ponto de partida para você fazer as mudanças, os ajustes que você deseja no seu comportamento. Perfeito. E para complementar o que ela está falando, sobre ferramentas, né? Por exemplo, como ela viu, ela é muito analítica, então baixa executora. Eu sou mais executor, influenciador, e já tenho minha parte analítica menor. Aí o meu chat GPT no papel. Tem que escrever um pouquinho no papel. Então, ferramenta nada mais de tu usar a ferramenta adequada para o trabalho que você tem que fazer especificamente. Você não quer apertar um parafuso Phillips com uma chave inglesa, vai ser meio dificultoso para você fazer. Você não quer serrar uma madeira com um alicate, você não vai conseguir serrar uma madeira com alicate. Então também tem que entender que para você ter a ferramenta, você precisa saber aonde você vai usar, como você vai usar. Nós passamos uma dinâmica, uma ferramenta para o grupo de líderes de um cliente nosso, que os líderes ficaram assim, cara, eu vou aplicar isso nos colaboradores, eu já estou começando a aplicar. É isso aí. Esse é o nosso papel. Levar desenvolvimento, levar valor para as pessoas poderem buscar realmente, verdadeiramente, a alta performance delas. Nós somos um agente de alta performance. Desde 2013 eu atendo como mentoria. A empresa que eu atendo, até hoje eu trabalho nela, né? Já fazem 13 anos aí que eu trabalho na W Rodrigues. Ela cresceu de um barracão de 500 metros para um barracão de 5.000 metros quadrados. E eu trabalho nela até hoje. Eu comecei como um mentor e acabei virando vendedor do negócio. Então, eu trabalho com o William o tempo todo. Então, buscar as ferramentas certas para dar a possibilidade certa para as pessoas
fazerem o trabalho delas. Não é a gente que vai ter que fazer. Você vai ter que se mexer, sair da zona de conforto e ir para cima. Legal, Mas legal eu demais. acho que tem um outro ponto que talvez vocês trabalhem isso. Fiquei curioso pelo treinamento de hoje, viu? Quero fazer também. A questão do líder ter essa caixa de ferramentas. Que nós temos muitos empresários, né, que eventualmente não têm conhecimento de todas essas ferramentas, coisas como o DISC, que é muito popular, bastante conhecido, mas a gente tem algumas pessoas que ainda não dominam. Então, eu acho que os empresários sempre devem ter essa preocupação de ter uma caixa de ferramentas grande para saber qual ferramenta usar em cada momento. Olha como é que é a Exatamente. cultura do empresário antigo. Eu já vou passar aí. A Sim. cultura do empresário antigo é a seguinte. O cara é gente boa, é meu amigo, está aqui há 10 anos trabalhando, transforma ele em líder. E aí o cara não tem nada de liderança. E aí, como é que Não é faz? treinado, né? Não é treinado para ser um grande líder. Às vezes o cara tira um vendedor Ele é guerreiro, não é general? nas vendas, ele é massa nas vendas, o cara vende muito para a empresa. Não, tu não vai ser mais vendedor, tu vai ensinar, vai ser o gerente de vendas. O cara até fala assim, pô, mas eu nunca gerenciei ninguém, cara. Eu não tenho ferramenta para isso. Às Quando vezes- o cara é humilde, né? Às vezes ele é hábil em dominar o processo e passar esse conhecimento, mas no meio de ele passar o conhecimento que ele tem técnico, existe o relacionamento interpessoal. Então ele precisa também ser hábil nas ferramentas de gestão de pessoas. Gestão de pessoas hoje é fundamental, você sabe disso, né? Com certeza. Poxa, da hora demais. Eu acredito que o papo tá muito legal, um papo muito da hora. E a gente tá aqui conversando, é um papo muito animado. Eu fico muito entusiasmado com esse papo. Só que a gente está chegando ao fim aqui do programa Inspire-se e eu acredito que o pessoal está curioso para saber sobre o treinamento. Como que funciona esse treinamento? Vai ser agora em 14, abril, certo? Isso. É um treinamento, é o primeiro desse ano, né, que vocês estão aplicando. Sim, Como que é o nome? É Metaconsciente? metaconsciente. Dá mais detalhes pra gente aí, Ellen. Então, ele vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de abril. Começa na sexta-feira à noite, 7 horas da noite. Sábado o dia inteiro. E domingo termina por volta do horário do almoço. O que é o Metaconsciente? É um treinamento baseado em vivências terapêuticas, que vem da Gestalt terapia, da PNL, da hemotologia. São várias ferramentas ali, várias vivências que a gente utiliza dessas correntes teóricas para fazer com que a pessoa aprenda na prática a lidar com as adversidades. Legal. Então, assim, tanto as adversidades, os conflitos internos, aquilo que está incomodando ela, como o que pode surgir. Então, o que acontece nesse treinamento? Quebra de crença limitante. Acontece bastante. Então, a pessoa acredita que não consegue, que não é capaz, que aquilo não é para ela, e, de repente, numa dinâmica, ela muda completamente a percepção dela, e aí ela passa a fazer coisas que antes ela não fazia pelo medo. O medo impossibilitava ela de fazer. Então, por exemplo, isso tudo, ela mudando essa autoimagem que ela tem dela mesma, faz com que ela prospere financeiramente, na profissão, que ela se conecte em novos relacionamentos. Então, assim, todos os depoimentos que a gente tem de casos de pessoas que estavam muito tempo sozinhas, conseguiu se relacionar, conseguiu ser promovido no trabalho, conseguiu conquistar o seu bem material, saiu de empregado para virar sócio. Então, são, assim, casos, né? E como que acontece isso, gente? É tudo interno, subconsciente. Mexeu ali no Tem que subconsciente. mexer o software. Exatamente. Mexeu no subconsciente, mudou o padrão da pessoa. Mudando o padrão da pessoa, ela consegue mexer nos resultados. Tem uma palavra que está bastante desgastada, mas ela é totalmente real e verdadeira, que é a mudança de mindset, né? Sim. Total. Na verdade, é paradigmas, né? Que a gente tem embutido desde a nossa infância, às vezes até de gerações passadas. Por exemplo, aquela metáfora do peixe, né? Certo. A menina perguntou, mãe, por que a senhora corta o rabo e a cabeça do peixe na vasilha? Filha, eu não sei, a sua avó fazia assim.
Vai lá perguntar para sua avó. Ela foi lá perguntar para a avó. Vó, por que corta a cabeça e o rabo do peixe passar? Não sei, filha. É porque sua bisavó fazia assim. A filha foi lá, a netinha foi lá na bisavó. Bisa, por que você corta a cabeça do peixe e o rabo? Ah, filha, porque a forma era pequena. E aí passou-se por gerações, 3 gerações, e ia passar pela 4ª geração se essa menininha não fosse fora da caixa que nós estamos envolvidos. E lá perguntar para a bisavó. Então não tinha necessidade, porque agora os fornos, as assadeiras e os fogões são grandes para assar o peixe. Entende? O que acontece? São coisas que a gente não sabe, não vê, não enxerga, não tem uma mensuração plausível, né? Não é um iPhone, que nem a gente estava conversando aqui, que é uma coisa visual. A gente mexe lá com outros tipos de faculdades mentais, de fatores de inteligência que você tem dentro de você. Não é só a visão, a audição e o olfato, né? Não é só isso. O paladar tem muito mais coisas envolvidas, como principalmente a sua imaginação, o seu desejo, a sua intuição de que vai dar certo. Então você tem que se envolver dentro de você com outros fatores intelectuais que a gente tem e não foi desenvolvido. Porque no colégio eles falam que aquilo ali está certo. E você traz até hoje achando que realmente, verdadeiramente está certo. E quando você passa por um treinamento que nem o metaconsciente, você tem a mudança de chave. Não tem nenhuma pessoa que passou pelo treinamento metaconsciente que não resolveu em menos de 6 meses um sonho que ela tinha, um desejo dela. Casar, 8 anos de namoro, casar, casa própria, vários de casa. Dirigir, que é uma coisa simples, mas que para uma pessoa é uma dificuldade. Supondo 14 anos sem dirigir, conseguir dirigir, para ela é uma vitória. Tá tudo bem. Então quebramos um medo. É o que a pessoa leva. Cada um leva o que quer transcender ali, entendeu? E aí, com as dinâmicas, com os exercícios, a pessoa consegue, porque ela está focada naquilo. Uma coisa também muito comum que acontece lá por exemplo, a pessoa tem um trauma do passado que ela não consegue ressignificar, ela está presa naquele trauma. Também tem essa ressignificação. E também liberação de perdão. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está travada na vida, não consegue prosperar, não consegue se desenvolver, deslanchar. Por quê? Mágoas, ressentimentos que ela está guardando no coração. Não consegue liberar perdão. Também trabalhamos isso. As pessoas nem imaginam como isso é uma âncora na vida dela. Né? Sim. Um peso que ela está arrastando, sacolas, mochilas de areia, que ela está arrastando. Você vê, sobrou assunto aqui hoje no programa Inspire-se, você vê a resenha aqui é inspiracional, você viu os diversos benefícios, diversos problemas que esse treinamento resolve. E se você quiser mais informações, contato, site, se vocês puderem... institutoiluminar.com.br é o site e também do Instagram, institutoiluminar.com.br. O telefone é o 99121 6262. Perfeito. Aí, claro, quer procurar a gente está na Alves Martins, 1058, pertinho do Ministério do Trabalho. Lá nós temos uma sala de treinamento que é a única do sul do país. Maringá é a primeira cidade que tem uma sala composta de excelência para treinamentos de desenvolvimento de forte impacto emocional do sul do país. Perfeito aí, fica dado o recado para você. Estamos chegando ao final aqui do programa Inspire-se. Gostaria de agradecer, Ellen Neves, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Inspire-se. Muito obrigada, Altair. Eu só quero deixar também o meu @, certo. Se as pessoas quiserem, tiverem curiosidade, é Ellen com H e 2 L's, V Neves, e o Cláudio é Cláudio Chibante. Então lá a gente alimenta com bastante conteúdo, bastante dica, bastante coisas que a pessoa pode colocar em prática na vida dela para melhorar os seus resultados, a sua qualidade de vida, enfim. E muito obrigada. Foi uma honra. Nós que agradecemos. Muito obrigado também, Cláudio Chibante, por estar nos ajudando aqui hoje com esse tema. Eu adorei vir aqui porque eu acabei conhecendo nosso amigo aqui, o Henrique, um cara especial, o nosso
O nosso, como é que é? Jean, assessor aí também da gente. É Movie Maker, né? Tá ali, ó. Tá ali videomaker. sentadinho, quietinho. Verdade. A gente tem que lembrar de todo mundo, né? Porque nessa vida aqui a gente não vai levar nada, a gente só vai levar as conexões que a gente fizer de coração. Perfeito. Muito obrigado, fico honrado mais uma vez de estar aqui na Jovem Pan, que tem crescido muito aqui em Maringá, e gostaria de ser chamado de novo, tá, Altair? Estou à disposição aí. Com certeza, a gente sempre tá pautando aí, sempre trazendo para vocês aí. O pessoal sempre tá vendo aqui vocês com a gente aqui. Vamos fazer uma parte 2 aí. Gostaria de agradecer também o André Jandon também. Muito obrigado, André. Obrigado, Altair. Foi um prazer estar aqui, né? Conhecimento a gente nunca perde, né? Quando a gente dá conhecimento para alguém, a gente multiplica o conhecimento. Então foi um programa sensacional. Obrigado. E quem quiser me acompanhar no Instagram é @hábitoscontrolados. Perfeito, perfeito. E também aqui com o co-host convidado de hoje, que é o Henrique César. Henrique, também obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, prazer imenso conhecer vocês, o trabalho de vocês. Com certeza eu vou querer participar, eu e minha noiva vai querer participar desse treinamento. E para você que quiser seguir também, é H César Oficial lá no Instagram. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho do meu dia a dia, da minha rotina, do que eu faço com vocês também. Perfeito. Muito obrigado por você que ter acompanhado a gente, seja pela Panflix, seja pela Jovem Pan, seja por qualquer outra plataforma de streaming. Lembrando para você que nós somos transmitidos multiplataformas, nós somos um dos programas de negócios, um dos principais programas de negócios de Maringá, que o nosso conteúdo é pulverizado em várias plataformas, seja LinkedIn, seja Instagram, seja YouTube, enfim. Onde que você estiver, seja sempre muito bem-vindo. Eu sou o Altair Godoy e este foi mais um programa Inspire-se.